Quando a gente trabalha um projeto Lean, você trabalha mais a questão de tempos, né? Você melhorias contínuas, é muito mais cultural do que ferramental. As ferramentas auxiliam só para que reforce na sua cabeça a ideia do PDCA, né? Que faça com que aquela sistemática básica funcione, aquela rotina de como pensar, de como proceder. Então, se a gente for pegar aí um MASP, for pegar um A3, for pegar, enfim, a grande maioria das ferramentas de análise de problemas ou de melhoria, de um modo geral, o próprio Kaizen, e no Six Sigma, a ferramenta tem muito mais força, né? O arcabouço estatístico tem muito mais força. A questão de dolarizar tudo ou monetizar tudo é algo extremamente importante. Como é que você vê esse casamento nessas duas culturas, ou mais até? Vamos até extrapolar um pouquinho. Você tem a questão da Turquia muito forte, né? Você tem a questão de Europa também bastante interessante. Em linhas gerais, assim, como é que é aqui no Brasil para um empresário, para alguém dessa área, conseguir unir as duas culturas, vamos chamar assim, em outros lugares? Se você vê diferença nisso ou não? Não, há diferença, mas eu acho que a diferença é muito mais em termos de em que tipo de indústria a organização está metida do que em que tipo de país. Mas eu tenho um contraste interessante que eu gosto de traçar entre Lean e Six Sigma, porque eu leva 2 minutos só para fazer isso e cair na resposta. Que é a ideia de que em Six Sigma você inicia um projeto Six Sigma porque você não sabe o que você tem que resolver. Você sabe o que o cliente quer resolvido, né? Mas você não sabe o que tem que mudar, você não sabe quanto, em princípio você não sabe quanto vai custar, você não sabe quanto tempo vai levar, você tem muita dúvida, né? Tem muita incerteza no projeto Six Sigma. Você não sabe por que está errado e também não sabe como resolver. Então esse é um projeto que vai te levar num arco de conhecimento. E aí entram todas as ferramentas estatísticas. E aí entra a ideia de eu desenhar um projeto em que eu vou dizer, olha, eu vou focar nesse aspecto aqui que está dentro do escopo, vou fazer medições ao redor daquele escopo que foi definido, vou fazer análise ao redor daquelas medições que foram feitas, e tudo isso com arcabouço estatístico que é espetacular. Ao final, eu vou poder resolver aquele problema. Basicamente, no Six Sigma, eu tenho um problema de negócio que eu transformo numa equação estatística. Desculpa, eu pego um problema de negócio e transformo numa equação, num problema estatístico, resolvo esse problema estatístico e essa resposta estatística, essa solução estatística, eu transformo numa solução de negócio. Então, o meu arco no Six Sigma, ele sai de eu ter um problema que pode ser meu custo é muito alto, ou a minha produtividade é muito baixa, ou eu tenho muitas horas extras, ou eu tenho muitos erros de sistema, infinitas possibilidades. Problemas surgem de tudo que é canto. Então eu pego aquele problema e transformo aquilo numa equação estatística. Eu vou fazer isso dentro da parte de, um pouquinho dentro do Define, mas também dentro do Measure, do Analyze. Eu vou conseguir entender quais são os elementos que compõem aquele problema. Eu gosto sempre de brincar com a ideia do peso, né? Por exemplo, se eu quero perder peso e eu não sei como, eu tenho um problema, que é perder peso. Eu transformo isso numa questão estatística, que é uma estequiometria, né? Um balanço de calorias. Quanta caloria que eu consumo, quanta caloria que eu queimo. Aí eu resolvo aquilo ali. Eu falo, olha, eu tenho que consumir menos calorias e gastar mais calorias. E aí eu transformo isso numa solução de problema. Eu adoto uma dieta monitorada por um nutricionista e eu adoto um regime de treinamento com um personal trainer. Eu, particularmente, não faço nada disso. Mas a questão é nós temos que fazer esse arco, né? E entender o que o cliente fala. Por exemplo, pode ser que eu escute do meu cliente, olha, a nossa relação está deteriorando, o nível de qualidade de você está caindo. E quando você vai ver, o nível de qualidade não está caindo. Você faz um exercício de voz do cliente para traduzir aquilo na equação.
Porque você não consegue resolver um problema cujo problem statement, né? Não existe projeto Six Sigma para um problem statement está tudo errado. Você tem que pegar esse está tudo errado e transformar ele em números. O cliente falou está tudo errado. O que isso significa? Significa que a produtividade caiu 3 meses seguidos, o nível de qualidade vem oscilando para baixo e todas as nossas entregas foram atrasadas. Ah, ok. Agora eu entendo qual é o problema. Então eu transformei um problema de negócio numa equação matemática, né? Uma estatística que eu vou resolver esse problema agora, numericamente. E aí eu vou ver lá que, olha, eu preciso de 4 cabeças a mais, eu preciso de tantas horas a mais, tantas horas a menos, eu vou precisar mudar o processo de A para B, e aí eu transformo isso num plano de ação de negócios. Então, acho que esse arco você tem ele no projeto Six Sigma. Um problema, problema estatístico, solução estatística, solução de negócio. Em Lean, você não tem esse arco. Em Lean, eu garanto para você, em 90% das vezes, você já sabe o que fazer. Eu vejo o Lean muito mais como um approach de higiene do que como algo transformador em si. Lean é como todo o processo que existe na face da Terra deveria ser Lean por natureza. Ele deveria ser daquele jeito. Se ele não é porque nós comemos bola em algum momento. E aí o nosso trabalho vai ser adequar aquele processo aos princípios Lean. Então nós vamos fazer uma série de exercícios, ver quais são, fazer uma série de variações, né? Vamos ver o que cabe ali. Nem todos os princípios Lean vão ser aplicáveis para todos os casos, né? Logicamente. Sim. Mas tem certas coisas que você sempre vai ter que fazer. Você sempre vai ter que fazer um mapa de fluxo de valor. Aí você pensa, não, fazer um VSM completo, com aquelas caixinhas de gestão e de tempos. Tem organização que não precisa daquele nível de detalhe. Você precisa de algum mapa, né? Então, você vai ter que ver o que você precisa. Então, é muito mais uma questão de higiene, e saber quanto você vai precisar de cada um deles. É muito mais saber fazer um balanço. Eles se encaixam nessa ideia de Lean Six Sigma, na minha visão, e há várias correntes, e eu acho que não todas certas, muito mais uma questão de preferência pessoal. A ideia de Lean Six Sigma vem muito mais uma ideia assim, olha, eu tenho um projeto que está higienizado e tudo que acontece nele agora é melhoria que eu não sei como resolver. Então, até o fato dele se chamar Lean Six Sigma e não Six Sigma Lean dá uma ideia da ordem das coisas. Eu tenho que limpar o meu projeto tem que estar coberto por uma série de princípios básicos de gestão, e aqui no caso a gente está falando de gestão Lean. Então, ele tem que estar documentado da forma adequada, ele tem que estar estruturado da forma adequada, tem que minimizar os desperdícios, todos os princípios e todos os approaches que a gente falou, temos que ter gestão visual e por aí vai. Treinamento, qualificação, matriz de competências e por aí vai. Tudo isso é válido, mas tudo isso é meio que um mínimo. Eu não tenho como chegar numa organização em que nada funciona e o cara fala, cara, eu preciso que você faça um projeto Six Sigma para mim aqui. Não, você não precisa de um projeto Six Sigma. Você precisa de uma solução. E essa solução não é necessariamente um projeto Six Sigma, nem sempre vai ser.